Você já passou por momentos de decisões críticas em sua vida? Eu recordo muito bem de um momento como este em minha própria história. Eu tinha 26 anos. Vivi um casamento infeliz e, apesar de todo o desconforto, faltava-me coragem para tomar a decisão, pois ela era uma decisão crítica, sim. Implicava em romper com uma estrutura familiar, me afastar dos meus filhos e, é claro, essas possibilidades geravam dor. Entretanto, o relacionamento estava deteriorado. Tanto eu como minha ex-esposa, na época, estávamos profundamente infelizes, insatisfeitos e desconfortáveis com a relação. E o mais importante, estávamos desconectados. Então eu resolvi tomar a decisão. Lembro-me muito bem do dia, como se fosse hoje. Era um dia cinzento, de chuva, estava retornando do trabalho para casa, como habitualmente fazia, e um misto de sentimentos saltava em minha mente e meu coração. Mas no caminho para casa, apesar de todas as vozes interiores que conflituavam na minha cabeça, eu reafirmei minha escolha várias e várias vezes. Estava decidido. O que eu queria de fato fazer era romper com aquela situação. Quando estacionei meu carro na garagem da minha casa, o medo exagerado tomou conta da minha mente, do meu coração, da minha alma. Meu corpo tremia, minhas mãos começaram a suar frio, uma sensação de desconforto nessa altura do abdômen. Eu estava prestes a romper com 7 anos da minha vida. É natural que sintamos medo nessas condições. Eu tenho certeza que você já sentiu medo muitas e muitas vezes, assim na sua vida. Não? É claro que sim. Você sabe do que eu estou falando. Como também senti medo na primeira palestra que fiz na minha jornada profissional. Ainda era um aluno da minha primeira graduação, extremamente tímido, retraído, fechado, introvertido. Estava pesquisando sobre o comportamento humano na época e na busca de entender as minhas próprias limitações e superar a minha timidez, que era absurda. Estudava de manhã, à tarde e à noite, sobre o cérebro, sobre a mente, sobre o comportamento, enfim. Já tinha entendido a origem da minha timidez e precisava de uma oportunidade para testar o que eu estava aprendendo. Ela surgiu quando, naquele ano, 1996, os coordenadores do meu curso de graduação resolveram organizar uma semana acadêmica onde haveriam inúmeras palestras sobre os mais variados temas e assuntos. Eles tiveram a ideia de abrir espaço para a palestra de um aluno do curso, que poderia falar sobre um tema livre. E vejam vocês, apesar do medo exacerbado que sentia de falar em público na época, decidi que agarraria aquela oportunidade com unhas e dentes e desafiaria o meu medo. Me voluntariei para fazer a palestra do aluno na semana acadêmica e o tema que eu escolhi foi comunicação. Paradoxal, não? Um tímido falando sobre como se comunicar bem para mais de 500 pessoas, que foi o público presente na semana acadêmica. Era de fato, para mim, naquele momento, um enorme desafio. Chegou o dia e, é claro, como era de se esperar, a plateia estava lotada. Todos estavam ansiosos para assistir a primeira palestra da vida do Gerson Rodrigues. Eu havia me preparado com intensidade, muito bem. Tinha estudado muito sobre o tema, sobre o assunto. Havia ensaiado a palestra dezenas de vezes. Eu tinha até visualizado, criado um quadro mental onde inúmeras pessoas me cumprimentavam ao final da palestra porque ela havia sido maravilhosa. Eu vi cada cena com riqueza de detalhes. Meia hora antes de iniciar a minha palestra já estava eu atrás do palco, preparado, mas ao mesmo tempo completamente assustado. Na verdade, eu estava aterrorizado, para ser sincero com você, e uma voz interior falava assim: tudo bem, Gerson? Se você sobreviver a este momento, nunca mais vou te colocar numa situação semelhante na vida. Eu estava em pânico, para falar a verdade, para ser sincero. Eu queria apenas sobreviver àquela enrascada em que havia me metido e anunciar o meu nome e, passo após passo, me dirigir ao palco. Uma vontade louca, arrebatável, incontrolável de desistir tomou conta de mim. Você já sentiu vontade de desistir de algo que queria muito na sua vida? Nós sabemos que sim, isso faz parte da condição humana.
Isso acontece a todo instante com seres humanos como eu e você. Isto é ser humano. Durante aquela longa caminhada para o palco, veio à minha memória a primeira vez em que senti vontade de desistir na vida. E eu tinha 16 anos. Veja você. Eu estava apaixonado por uma colega da minha sala de aula na escola e, na verdade, eu namorava com ela há um ano. E, é claro, ela não sabia do namoro. E após um ano de namoro em silêncio, namoro solitário, resolvi declarar meu amor para aquela pessoa. Era o meu primeiro grande amor na vida. Você já teve um primeiro grande amor? Não teve? Eu tenho certeza que você já teve. Aquele que você acreditava plenamente que seria para a vida inteira, para toda a vida. Pedi autorização para meu pai na época para fazer uma festinha com os amigos na garagem de casa. Olha que meu pai amava aquela garagem, porque lá ele guardava um carro que ele também amava muito. E após muitas negociações e promessas de que lavaria a louça do almoço lá em casa por um ano inteiro, meu pai concordou, autorizou que eu usasse a garagem. Meu pai era uma pessoa, e é até hoje, uma pessoa muito persuasiva. Era um sábado. Eu pessoalmente havia preparado todos os detalhes da festa. Já tinha uma veia empreendedora saltando em mim na época e já sabia organizar com alguma habilidade e qualidade eventos dessa natureza. Minha mãe cuidou do buffet, meu pai providenciou bebidas e eu fiz a trilha sonora, os convites, a decoração. Tudo estava perfeitamente arranjado. A festa seria às 16 horas e, por decreto do meu pai, duraria até no máximo 20 horas daquele dia. Então eu teria 4 horas para encontrar o momento ideal, sabe? Aquele momento em que você precisa dar aquele passo, em que você tem que se encher de coragem, buscar uma força no fundo do seu coração e desafiar a si mesmo. A festa começou, meus amigos todos foram chegando e um a um, por volta das 16h30, todos os meus 14 convidados já estavam presentes. A música tocava, minha mãe servia os salgados, eu também estava ajudando na organização e ela, o fruto do meu amor, estava lá. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Na época, essas festinhas eram divididas em 2 grandes momentos. Um, você dançava sozinho, no outro, você dançava acompanhado. Se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar desse momento da sua história. E no momento de dançar junto, era a oportunidade que nós tínhamos para conquistar nossas paixões. E eis que chegou o momento de dançar junto. E um amigo me empurrou para cima dela, eu atirei para dançar, meu corpo inteiro tremia. Mas ela aceitou o convite, já foi uma grande vitória. Eu teria no máximo 3 a 4 canções, 5 talvez, para falar o que sentia, o que guardava no meu coração há um ano. Tentava desesperadamente encontrar as palavras certas, mas minha boca seca não conseguia pronunciar um único som sequer. Eu estava mais uma vez em pânico, estava apavorado e os minutos passavam muito rapidamente. Meus pelos estavam arrepiados, meus músculos rígidos e uma sensação fria na boca do estômago me dava o tom dos milhares de pensamentos e sentimentos que saltavam na minha cabeça como pipoca em panela quente. Até que, na última música, já totalmente desesperado, consegui balbuciar uma frase um tanto quanto não compreensível. Eu disse: eu gosto de você. Falei no ouvido dela e o medo era tamanho que já pensava no mico que ia pagar por ser deixado no meio da dança sozinho, por ser rejeitado. Nós odiamos ser rejeitados. O medo nos impede de ver o óbvio, aquilo que salta aos nossos olhos. O medo nos cega, literalmente. E, para minha surpresa, após minha frase curta e mal falada, eu ouvi de volta: eu também, já há quase um ano. E eu pensei: putz, demorei um ano, cara. Ali aprendi uma lição que mudaria minha vida para sempre. Haja apesar do medo. Faça o que tem que ser feito, mesmo sentindo medo. E mesmo que você não saiba o que você deve fazer, vai lá e
faça. Mesmo que não saiba como fazer, vai lá e faz. Pois se deixar, o medo irá vendar seus olhos e te travar e te impedir de avançar. Essa lição foi reforçada naquela palestra, pois mesmo apesar do medo que eu estava sentindo naquele momento, eu fui até o palco e fiz o que havia treinado por horas e horas e horas para fazer. E até para minha surpresa, fiz muito bem. E naquele momento se revelava o meu grande dom na vida. Falei durante 1 hora e 45 minutos para mais de 500 pessoas e todos ficaram vidrados. E ao final da palestra, havia uma fila quase que interminável de dezenas de pessoas, alunos e professores, totalmente encantados com a minha palestra, dispostos a me cumprimentar, a reconhecer o meu talento, a reconhecer a minha apresentação. Estava acontecendo exatamente o que eu havia visualizado, do jeito que eu havia visualizado. E ali eu tive outro grande aprendizado na vida. Quando você tem uma visão inspirada, acredite nela e vá com tudo. Parta para a ação, faça o que tem que fazer. Pois somente acreditando e agindo é que vamos superar o medo e chegar exatamente onde queremos chegar. Como também cheguei em casa naquele dia de uma decisão tão crítica da minha vida, tão dramática, que era a minha separação, e apesar de todas as reações do meu corpo, tudo que eu estava sentindo naquele momento, tudo um misto de emoções, sentimentos, medo, angústia, ansiedade e tudo mais, eu olhei nos olhos dela e compartilhei minha decisão. Se foi fácil? É claro que não foi. Foi doloroso, uma dor aguda, intensa, quase insuportável. Ainda hoje lembro do olhar dos meus filhos quando coloquei minhas malas no carro e dei adeus. Chorei compulsivamente enquanto dirigia na busca de encontrar um hotel para passar aquela noite. Eu estava só, estava triste, mas estava leve. Ali eu aprendi outra grande lição na minha vida. Muito melhor uma dor aguda que dá e passa do que aquela dor crônica, insuportável, que nunca vai embora. As 3 histórias têm algo em comum: momentos de decisões críticas na vida de uma pessoa. E as lições que ficam são: número 1, haja apesar do medo. Faça o que tem que fazer mesmo sentindo medo. Número 2, quando você tiver uma visão inspirada na sua vida, acredite nela e vá com tudo. Faz o que tem que ser feito. E número 3, muito melhor uma dor aguda que dá e passa do que aquela dor crônica suportável que nunca vai embora. E você, já viveu momentos de decisões críticas na sua vida? Se sim, compartilhe comigo, conta a sua história. Eu quero conhecer um pouco mais de você. Vai lá, vai lá, vai lá.